Oi, pessoal. Muitas pessoas chegam até mim me perguntando se o Brasil será poupado desse contexto mundial caótico que estamos vivendo, levados pelo fato da crença de que temos um papel importantíssimo perante o mundo em relação à nova era, como se fosse uma espécie de terra abençoada e por isso, portanto, consequentemente protegida. Assim como eu, muitos da minha geração acreditamos que o Brasil teria esse papel glorioso perante a humanidade e não era por menos. Afinal, estávamos com uma imensa população de jovens como nunca havia antes acontecido na história de nosso país. Porque finalmente, com o avanço da ciência e os processos de vacinações, a taxa de mortalidade infantil havia finalmente diminuído e assim éramos um país predominantemente jovem. E como jovens éramos rebeldes e sonhadores, então, como todo adolescente, nos sentíamos uma espécie de super-heróis, capazes de vencer a todas as intempéries e obstáculos que nos impedissem de conquistar aquilo que queríamos. O Brasil era dos jovens, numa época em que os jovens acreditavam que iam revolucionar o mundo, inaugurando finalmente uma era de paz e amor. Hoje, com o envelhecimento dessa população e a diminuição da taxa de natalidade, acabamos cristalizados como rejuvenescentes New Age, acreditando que isso seja espiritualidade ou que isso seja Aquários, e acreditando que com isso ainda estaríamos modificando o mundo. Fiz arquitetura na USP no final dos anos 70, e a FAU daquela época era um ponto efervescente da política, tanto nacional quanto universitária. E então vivia ativamente todos aqueles acontecimentos importantes do final dos anos 70 e início dos anos 80, que acabaram desembocando tanto em fatos quanto em líderes que hoje possuem imensa relevância atual, onde tive a oportunidade de conversar e conhecer pessoalmente pelo menos a 2 presidentes da República, muito antes destes sequer pensarem em tal possibilidade, além de muitos outros, hoje figurões da vida política do nosso país. Ou seja, os conheci ainda quando estavam vivendo a fase jovem, ideológica, lutando por aquilo que acreditavam ser o melhor para o nosso país e para o mundo. A questão é que essa geração nascida com Plutão em Leão é aquela que luta contra os poderosos, mas acaba agindo como aqueles contra quem lutou no momento em que assumem o poder. Hoje, confesso que vejo a esquerda exatamente como o Grêmio da FAU daqueles anos e a direita como os meus tios reacionários defendendo seus valores cristalizados. O que significa que não me identifico com nada. Ou talvez, na verdade, me identifico apenas com aquilo que acredito ser de bom senso, tanto de um lado quanto do outro. Mas como não existe bom senso, então não me identifico com nada. E como não me identifico com nada, acabo mergulhado num vazio do que não existe, esperando que algo verdadeiramente novo e surpreendente venha preenchê-lo. E assim me encontro, à espera de um milagre superior que venha nos libertar desse sentimento de descrença perante tudo e um consequente vazio, conforme já disse, para o surgimento de algo que me surpreenda e pelo qual me apaixone e me reencontre com o ideal da juventude, um ideal que eu realmente acredite, para lutar e defender. E vocês nem imaginam o quanto sonho com a chegada desse dia, já que para mim a vida sem um ideal não tem sentido. Naquela época da minha vida, no final dos anos de faculdade, de modo acidental conheci um colégio iniciático, cujos ideais efetuaram uma grande transformação em mim, onde se falava prioritariamente a respeito do Brasil e seu papel glorioso relacionado à implantação da nova era, já que estas terras de Santa Cruz seriam a pátria do Avatar Maitreya, que viria a se manifestar em 2005. Até então confesso que a minha relação com o Brasil era algo meio distante. Como descendente de espanhóis, tanto por parte de pai quanto de mãe, eu cresci praticamente numa grande colônia, muito mais voltada à língua, valores e costumes daquele país do que prioritariamente aos do nosso país, já que as famílias eram espanholas, vivendo num bairro espanhol, coisas de São Paulo daquela época. Na verdade, quando criança, eu nem sabia que era brasileiro. Só fui descobrir isso no primeiro ano do grupo escolar, quando a professora nos mostrou um mapa do nosso país e nos perguntou:
quem sabe como chama o país onde a gente mora? E então o menino respondeu Brasil, e eu fiquei assim, surpreso com aquela resposta. Mas também sabia que não era espanhol, o que me dava uma sensação estranha de não pertencimento, o que acabou sendo justificado quando descobri a atuação do meu Quirón no signo de Aquário. Nesse colégio iniciático, conheci realmente o sentido de brasilidade. Viajei de ônibus para o Nordeste, para o Centro-Oeste, visitei cidades do sertão da Bahia, me embrenhei por aldeias indígenas no Roncador, chegando até a ilha de Bananal. E com todas essas experiências, o amor à terra, ao povo e ao ideal que o nosso país representava foi se apossando de mim. Porque fui vendo e vivendo tudo isso. Volto a dizer, tudo aquilo que digo aqui no canal, muito mais do que estudado, foi vivido e experimentado. E então, finalmente me senti brasileiro e orgulhoso da pátria que me acolheu nesta vida, o que me trouxe finalmente um sentido de pertencimento. Então, todo aquele ideal do colégio iniciático, onde o Brasil era visto como sendo o berço da nova civilização e pátria do avatar da nova era, o Brasil como sendo farol guia e radiador dos novos valores para a humanidade, como condutor de uma nova ética e estado de consciência que mudariam para sempre os destinos da humanidade, inaugurando na Terra um novo período de paz, amor e sabedoria, passou a fazer parte de mim. E então não via a hora de que 2005 chegasse, já que esta seria a data prevista, para ver o nosso Brasil despontando glorioso entre as nações do mundo, como um exemplo de uma nação altaneira, invejada pelos seus valores e conquistas, aos quais todo mundo haveria de se curvar e seguir. Embora essa data já tenha passado e muito, confesso que ainda acredito num futuro glorioso para o nosso Brasil. Embora muitas vezes me questione se tal crença não seria uma espécie de fuga para não lidar de modo racional ou não querer ver a realidade que nos rodeia, que aparentemente muito contrasta com tudo aquilo que sonhamos. E de certo modo me proteger, me poupar da possibilidade de que a implantação de tal sonho talvez acabou sendo abortada e que a lei tenha mudado seus planos, como fez muitas vezes no passado, já que hoje vejo aquele colégio iniciático desmoronando como um castelo de cartas, engolido pelas questões humanas reinantes lá dentro, as quais ele mesmo se propunha a combater. Será que com o ideal que este representava, teria acontecido mesmo? Acontece que, com o passar dos anos e com a prática da astrologia, aprendi e constatei que nas questões espirituais não adianta a gente ter nascido para ser alguma coisa. Ter nascido para ser um guia, instrutor ou líder. Isso porque, mesmo que tivermos tal potencial em termos espirituais, na verdade, precisamos primeiro conquistá-lo dentro de nós para em seguir compartilharmos no mundo humano, o que ocorrerá através do exemplo em todos os níveis. Nenhum grande mestre já veio pronto, mesmo sendo quem eram. Todos eles precisaram passar por um árduo processo de iniciação até ancorarem em si a consciência da qual estavam destinados a serem veículos. Desse modo, não adianta simplesmente eu ter o potencial de atuar no mundo como um grande rei, sem que antes eu tenha que conquistar essa condição real dentro de mim. Eu preciso me tornar a realeza de valores que devo representar, o exemplo que devo ser para que haja harmonia e paz no meu reino. Afinal, eu só sou alguma coisa ou ancoro algum tipo de consciência quando firmo em mim tais valores, a partir da sua prática objetiva em todos os setores e aspectos da minha vida, tanto comigo mesmo quanto na minha atuação no mundo à minha volta. Porque enquanto eu não me tornar por mim mesmo esse papel que tenho perante o mundo, essa missão e esse destino não encontrarão um veículo onde se ancorar. Ou seja, quando alguém for nomeado para algum cargo ou função, esta pessoa está recebendo o desafio de se transformar, de ser aquilo que o cargo ou função representa. Caso contrário, diplomas ou nomeações não significam absolutamente nada. E quando a pessoa não é, então a única maneira que encontrará para ser reconhecida como tal
será intimidar e ameaçar os demais que lhe questionam nesse sentido, para lhes impor aquilo que imagina ser. Então não basta o destino me dizer que vim para ser um grande líder espiritual, e até mesmo a vida me colocar em tal situação, porque eu só serei capaz de fazer com que esse destino se cumpra a partir do momento em que eu conquistar dentro de mim aquilo que fora devo ser. Ou seja, não se trata de uma recompensa, mas sim de uma dura missão que, se não cumprida, se reverterá em dívidas kármicas nas próximas existências. O que também serve para instituições que se colocam como guias espirituais da humanidade, mas não praticam internamente os ideais que apregoam, onde os membros se acreditam como instrutores iluminados pelo simples fato de efetuarem a leitura de revelações ocultas, sem que façam outro esforço para assimilá-las na vida objetiva, além do pagamento das mensalidades. Estamos falando de pessoas, mas isto serve também para países. E é aí que entram as questões das profecias a respeito do nosso Brasil. Quando nada seremos, enquanto não conquistarmos interiormente, como povo e nação, há muitos valores, estes sim, relativos tanto à Idade de Ouro, quanto ao exemplo ou legado que devemos deixar para gerações futuras. E conquista interior significa praticar e ser realmente. Então, não adianta o Brasil ser a semente da nova civilização, se antes ele ter conquistado para si tamanho direito. É como uma criança que nasce com um potencial de inteligência fabuloso, mas se permanecer na preguiça e não aprender a lidar e direcionar essa inteligência de modo construtivo, esta pode até se tornar destrutiva e até mesmo se voltar contra ela. Atualmente, a movimentação astrológica nos mostra que chegou o momento do nosso país abandonar essa rejuvenescência absurda de valores e finalmente crescer e se voltar para o futuro, para assumir seu lugar verdadeiro como uma nação respeitada no mundo. Mas para isso é preciso dar exemplo, ou melhor, ser o exemplo. E não há outro caminho para o crescimento que não seja o do embate com as próprias sombras. E aí então faz todo sentido o nosso Brasil ser um grande santuário de iniciação da humanidade, já que é no processo de iniciação que esse trabalho, esse embate da luz com a sombra acontece. De nada valem as inúmeras profecias que nos colocam nesta posição, sem que antes as conquistemos primeiro dentro de nós. Acontece que o Brasil tem o Nó do Sul em Leão, e o Nó do Sul em Leão é aquele que secretamente se acha o melhor. Então somos o melhor do carnaval, o melhor do futebol, o melhor porque o cinema ganhou algum prêmio e coisas do tipo. Somos o país do jeitinho, da gambiarra, onde as leis são flexíveis, contornáveis e adaptáveis. E o pior é que nos orgulhamos disso. E assim, somos muito impressionados pelas aparências e a teatralidade. E assim temos a grande tendência de bajularmos e até elegermos a gente famosa e líderes extremamente egóicos, mas com grande apelo popular, como nossos representantes. E isso agora está nos cobrando seu preço. Aqui, o grande herói popular sempre foi o malandro que, com sua esperteza e simpatia, acaba se saindo sempre bem das mais difíceis situações, ludibriando a tudo e a todos. Ocorre que deste Nó do Sul leonino lhe é exigido sair desse pedestal que ele mesmo se colocou e cair na real. O que deve acontecer através do sofrimento decorrente de duros golpes tanto ao orgulho quanto ao ego pessoal. Isso porque Plutão está entrando no signo oposto a Leão, que é Aquário, onde está o nó do norte do mapa da independência do Brasil, ou o ponto que assinala o nosso destino. E a ação plutônica é extrema, é a do tudo ou nada, nem que seja matando de vez aquilo que não tem mais jeito, para que o novo possa disso ressurgir. Uma vez entrando em Aquário, Plutão já está ativando a nossa casa 12, que é aquela dos sacrifícios, das perdas, da revisão e doação kármica, e também aquela onde encontramos os chamados inimigos ocultos, ou antes, tudo aquilo que serve como obstaculizante ao nosso crescimento. E durante o demorado trânsito de Plutão pela casa 12, não é impossível que tenhamos a impressão desoladora que estamos perdendo tudo aquilo que conquistamos.
tudo aquilo que mais prezávamos. Felizmente, eu já passei por isso e sobrevivi. E com o tempo descobri que por trás daquelas supostas perdas haviam ganhos de alma ainda muito maiores que compensaram as duras provas. Isso vai ocorrer porque os trânsitos de Plutão pelas casas por onde passa exigem transformação profunda e quando nos negamos a isso, esta então virá com difíceis provas, onde somos obrigados a vivenciar difíceis perdas e privações, tanto em termos subjetivos quanto objetivos, a fim de que possamos crescer naquele setor. Então, a passagem de Plutão por Aquário pode significar o início de um difícil período de grandes perdas e profundas reformulações de valores para o nosso país, tendo em vista que as nossas sombras, como nação, estarão sendo erguidas e nos estarão sendo apontadas. E não haverá como nos desviarmos delas. Sem contar que esse setor nos tira todo o destaque e protagonismo que gostaríamos de ter perante o mundo. Isso porque é um setor de bastidores. Isso porque nos abriga um profundo trabalho de reformulação interior. Em termos de casa 12, vai acontecer mais ou menos quando uma pessoa adoece e vai parar no hospital. E então ali se vê obrigada a tomar consciência do grau da sua enfermidade e do tratamento que precisa fazer para que possa superar a doença, sair da internação e iniciar uma nova vida, agora sim renovada. Costumo descrever os trânsitos de Plutão da seguinte maneira. Ele chega e nos diz, chegou a hora de mudar de casa. Mas eu não vejo motivo, olho para minha casa e acho até que ela está legal, então ali permaneço. Só que essa casa vai apresentar problema de esgoto, de encanamento, de eletricidade, vai cair o reboque das paredes e aparecer cupim no telhado, praticamente desmoronar. Então chego à conclusão de que melhor seria mudar de casa e acabo me mudando à força. Agora, se ele me diz para mudar de casa e eu aceito a mudança, então já me instalo na casa nova sem ter tido que passar pelos dissabores que me levariam a aceitar tal movimento. Porém, antes, preciso me desapegar de todos os meus valores arraigados que me são prejudiciais e que me impedem de tomar tal decisão. O que já acaba sendo um processo bem mais positivo e talvez menos doloroso. Acontece que somos regidos pela inércia, e a grande tendência é insistir em permanecer na casa sem abrir mão daquilo que em nós precisa ser mudado. E o Brasil, pelo que vemos, já optou por esse caminho, por isso a casa está desmoronando. O que nos obriga a rever nossos valores e posturas enquanto nação, a não ser que haja algum tipo de intervenção divina ou um milagre inesperado, o que me parece impossível, mas não custa tentar. Porque se a solução acontece do lado de fora, a transformação não acontece do lado de dentro. Por isso a divindade, se realmente quer o nosso progresso, não pode interferir diretamente nas questões humanas, pois senão jamais seremos aquilo que supostamente viemos para ser, tanto como povo como país, berço da nova civilização e pátria do Avatara ou do Evangelho, como citam alguns. Percebam o quanto um período de profunda crise que já está nos sendo apontado é inevitável para o nosso crescimento. Portanto, não acreditemos que isso vai se resolver de modo imediatista, de fora para dentro, apenas através de imposições de lei ou através das eleições, já que o poço é muito mais fundo do que podemos imaginar, visto que estamos ainda na superfície. Segundo a tradição, e por falar em pátria de Maitreya, antes que haja a manifestação deste Avatara na Terra, esta será precedida pela do Cavaleiro das Idades, que virá diante de seu povo do centro da Terra com a face do rigor, e que teria proferido as seguintes palavras. Não existe mudança de estado de consciência sem que haja derramamento de sangue e lágrimas. O que nos seria um indicativo claro das grandes dificuldades necessárias para que se manifeste o surgimento de uma nova consciência, ainda que sangue e lágrimas sejam de modo simbólico ou figurado. Se formos pensar em Plutão, isso falando em termos mitológicos, como sendo aquele deus oriundo dos mundos infernais ou interiores, então esse trânsito deste planeta na casa 12 no mapa do Brasil
corresponderia exatamente à ação de Akidorje para que finalmente cresçamos em termos de consciência e possamos atingir nosso papel perante o mundo. O que não irá ocorrer sem grandes decepções e difíceis constatações e provas, que na realidade venham praticamente para desestruturar ou fazer questionar todas as nossas bases de valores que nos trouxeram até aqui. E como Saturno e Netuno estão tocando o nosso Plutão corrupto insaciável por dinheiro na casa 2, não vejo apenas a possibilidade de uma profunda crise financeira acontecer, mas também a necessidade de se passar por uma profunda crise de valores, para que compreendamos de uma vez por todas o quanto isso não nos leva como povo a lugar algum, a não ser a riqueza de poucos, às custas dos esforços e sofrimentos de muitos. Porque a nossa meta é Aquário. O nosso destino é Aquário, onde o todos pelo uno e o uno por todos passa a ser a regra, ao invés do cada um para si e do quem pode mais chora menos dos tempos atuais. E disso estaremos sendo cobrados pela ação plutônica pelos próximos 20 anos, quando se faz necessário uma profunda revisão das raízes e valores que fizeram com que chegássemos no ponto em que chegamos. É hora de sermos realmente conscientes e de sairmos dessa dependência por líderes leoninos que façam de tudo por nós, sem que façamos esforço algum para crescer por nós mesmos. É hora de sairmos dessa adolescência que se julga poderosa, inovadora e rebelde, porém que ainda vive às custas dos pais. Então, para que ocorra esse crescimento, é necessário que os pais se afastem, e por isso temos a impressão de que estamos abandonados pela divindade. Mas ocorre que quando os pais se afastam, inicialmente nos revoltamos. E é exatamente o ponto que Urano está tocando na 4ª casa do mapa da independência do Brasil, onde temos a Lua conjunta com Júpiter, isso pelos próximos 7 anos a nos prometer muitos tumultos. E quando entendemos isso, então estamos vivenciando uma grande oportunidade de aprender e crescer. Ao passo que, se ficarmos na negação e na revolta, olhando tais fatos com os nossos valores pessoais de bem e mal, os quais nos recusamos a rever, então certamente isso assinalará um período de grande sofrimento. Embora eu acredite que quando entendemos a razão das coisas, só por isso as dificuldades tornam-se bastante amenizadas. Diante de tudo isso, não dá para a gente acreditar que o nosso país ficará à margem de todos os difíceis acontecimentos de final de ciclo que provocam a humanidade a um crescimento, como se o simples fato de alguém ser espiritualizado implicasse que tal pessoa vivesse num eterno estado de nirvana, poupada de todos os tipos de dificuldades, o que erroneamente imaginamos como proteção divina. A espiritualização é um trabalho árduo de autodesenvolvimento e basta olharmos para as biografias dos grandes mestres para constatarmos que as suas passagens por este plano não foram absolutamente nenhum mar de rosas, muito pelo contrário. E é isso que nos está sendo exigido agora. Reparem que todos os líderes, tanto mundiais quanto nacionais, envolvidos em todos esses fatos absurdos que estamos vivenciando, na verdade, tratam-se de pessoas bem caricatas, tanto no aspecto físico quanto comportamental, porque representam as nossas sombras, onde temos o vilão, o sinistro, o egóico, o manipulador, o herói, o moralista, o bandido extremamente rico, os chefes da máfia e as rainhas deslumbradas pelo luxo a nos oferecer brioches, enquanto Robespierre, enlouquecido pelo poder, manda todos para a guilhotina. Todos esses arquétipos que criamos no decorrer da história, agora parece que tomaram forma e estão por aqui a nos cobrar alguma coisa. Estão a nos dizer que enquanto não os superarmos como sombras nossas a serem trabalhadas e redimidas, jamais cresceremos. Por isso possuem tanto poder sobre nós. Por isso nos causam tanto desprezo e aversão quanto paixão e simpatia. Lembremos-nos que aquilo que está em cima reflete aquilo que está embaixo. Então, de onde surge essa tal ideia de sermos poupados pelo fato de supostamente sermos espirituais? Segundo a astrologia, e no meu entender, baseado na minha experiência de vida e aprendizado, se formos quem realmente acreditamos ser, em termos de país,
Então estamos ou estaremos no olho do furacão nesse momento de profundas mudanças pela qual a humanidade está passando e não isentos disso. E nessa questão, o fato de não ser poupado não se trata de um castigo, não se trata de mais uma queda ou uma vitória do mal sobre o bem. É apenas a lei em ação com seus sábios mecanismos a nos impulsionar para que haja a evolução e o crescimento da consciência, a fim de que na Terra seja implantada realmente uma sociedade onde os homens vivam na perfeita fraternidade e compartilhem entre si a luz da sabedoria divina. A questão é que, àquele que possui maior responsabilidade, mais lhe será exigido para que possa crescer e assumir o seu papel. E é isso que deve ocorrer nos próximos anos, ou já está começando a ocorrer aqui com o nosso Brasil, constatado tanto pelos aspectos astrológicos quanto pelos fatos objetivos que nos explicam melhor como funcionam as profecias. Dias bastante tumultuados e incertos nos aguardam, mas é a tempestade que antecede a bonança, ou a hora mais escura da noite que antecede o nascer de um novo dia. Agora é o momento onde Plutão nos diz: chegou a hora da grande iniciação, o momento do embate com as suas próprias sombras para cumprir o seu destino perante o mundo. Porém, como os astros inclinam, mas não determinam, qual será o caminho que o Brasil escolherá tomar? Escolherá o da transformação profunda, admitindo as suas próprias negatividades e empenhando-se conscientemente para superá-las? Ou permanecerá como uma criança egóica e birrenta, voltada ao próprio umbigo e jogando-se a última bolacha do pacotinho, como se nada estivesse acontecendo, esperando que o mundo se curve aos seus caprichos, até que a casa caia sobre a sua cabeça e seja infelizmente sacrificado? Porque afinal, se repararmos bem, à nossa volta só existe projeto de poder, mas infelizmente não existe nenhum projeto de Brasil. E essa já é logo de cara a primeira grande sombra que nos salta aos olhos. Qual caminho iremos tomar? Mas isso só a história nos responderá. Fica aqui então mais um tema para a gente pensar. Espero que vocês tenham gostado. Vamos que vamos, mente livre, coração leve e até a próxima.